Nós vamos continuar agora o estudo sobre física da turma Gama, aqui partindo para a parte de dinâmica. A gente vai falar sobre momento de inércia e energia cinética de rotação. O momento de inércia, ele expressa o grau de dificuldade que você tem em alterar o estado de movimento de um corpo em rotação. Então, se você tem um corpo em rotação, uma bola, por exemplo, o momento de inércia ele vai expressar a dificuldade que você tem em colocar, em retirar ou em alterar esse estado de rotação. E é válido ressaltar também que a distribuição da massa do corpo ela é determinante para o momento de inércia, pois ela que vai constituir também o centro de gravidade, o centro de rotação, e por isso a distribuição da massa do corpo é determinante para o momento de inércia. Vamos começar agora falando sobre o momento de inércia de uma partícula. E para uma partícula, nós consideramos toda a massa do corpo concentrada em um único ponto, e a gente pode inferir que o momento de inércia ele é dado pela seguinte expressão: I é igual a m vezes r ao quadrado, onde é o momento de inércia, m é a massa do corpo e o r ao quadrado, o r é a distância até o centro de rotação do corpo. Então você tem, por exemplo, aqui um corpo. Digamos que esse corpo ele possua n cargas em diferentes pontos. Esse corpo não necessariamente precisa ser regular. E você quer determinar o momento de inércia desse corpo. Para isso, nós vamos usar a seguinte expressão: o momento de inércia do corpo é o somatório dos momentos de inércia individuais de todos os corpos nele fixados ou todas as separações que você realize nele. Isso quer dizer o quê? Que se eu somar todos os momentos de inércia desse corpo, nós vamos ter então, o momento de inércia de todos os corpos, nós vamos encontrar o momento de inércia do corpo como um todo. E vale ressaltar que não necessariamente precisam ser equidistantes ou com a mesma massa. Os corpos podem sim ter massas diferentes ou estar a uma distância diferente do raio. Bom, um exemplo de onde você pode encontrar tal expressão é numa roda gigante. Na roda gigante você vai ter inúmeras partículas, que seriam as cabines, com certas massas, todas a uma mesma distância do centro. Nesse caso, é conveniente utilizar tal expressão por uma questão de facilidade. Mas vão haver situações onde esses corpos vão estar distribuídos não de maneira uniforme. Então nós vamos utilizar o conceito de integral, que é separar o corpo como um todo em partes muito pequenas, e então aglomerar todas elas. Para isso nós vamos fazer uso da seguinte integral. E dessa forma, através dessa expressão, nós vamos encontrar o momento de inércia de variados corpos com formas e massas completamente diferentes uma das outras. Bom, basicamente, nós não vamos fazer a dedução de todas as fórmulas por envolver questões de cálculo mais avançadas. Então, nós vamos basicamente expor as fórmulas para o cálculo do momento de inércia, onde você pode decorá-las ou então o exercício pode fornecer alguma mais básica, mas ela é facilmente encontrada em tabelas na internet. Bom, o primeiro momento de inércia é de uma barra com o eixo de rotação aficionado em uma de suas extremidades. Como, por exemplo, a caneta que eu tenho aqui. Eu pego essa caneta e eu quero descobrir, então, o momento de inércia dela. Se eu aficionar o eixo de rotação dela, ou seja, o eixo onde ela vai rotacionar em uma das extremidades, vai ser dado pelo produto da massa vezes o quadrado da distância dividido por 3. De maneira diferente, eu posso aficionar também esse eixo de rotação no centro da minha barra. E nesse caso, a expressão vai ser a massa vezes o produto da distância ao quadrado dividido por 12. Bom, o cálculo agora de um disco vazio, ou seja, apenas a borda do disco, de um disco fino, com espessura praticamente desprezível. Lembrando que ele pode ser rotacionado tanto no eixo Y, quanto no eixo X, quanto no eixo Z, então vão variar os cálculos dependendo do eixo que você adotar. Mas o eixo de rotação, aqui para o Z, vai ser o mesmo de uma partícula, m vezes r ao quadrado. Entretanto, para o eixo x e y, como vocês podem ver aqui na figura, vai ser dado por m vezes r ao quadrado dividido por 2.
Só que nós também podemos ter o caso desse mesmo disco preenchido, ou seja, não apenas a sua extremidade. Nesse caso, com todo o disco preenchido, o eixo de rotação em Z vai ser dado o momento de inércia por m vezes r ao quadrado dividido por 2. Já nos eixos x e y, vai ser dado por m vezes r ao quadrado dividido por 4. Então, você percebe aqui que, basicamente, é multiplicado por meio para encontrar o disco vazio, o disco preenchido, desculpa. Mas não é conivente você adotar isso como memorização. É apenas uma questão de semelhança e coincidência, não serão todos os casos que isso vai acontecer. Aqui nós temos um cilindro oco, ou seja, ele não é preenchido no seu interior, é apenas o invólucro do cilindro. Nesse caso, será dado também o momento de inércia pela expressão m vezes r ao quadrado. Entretanto, já para um cilindro preenchido, por exemplo, uma lata de refrigerante, o momento de inércia no eixo Z será dado por m vezes r ao quadrado dividido por 2. Deixa eu tomar uma água aqui. Cansei em voz já. Então, continuando, para um cilindro preenchido, o momento de inércia no eixo Z será dado por m vezes r ao quadrado dividido por 2. Já nos eixos x e y, será dado pela seguinte expressão: m sobre 12 que multiplica 3 vezes r ao quadrado mais a altura do cilindro ao quadrado. Essas expressões o exercício pode fornecer, pois algumas são de difícil memorização, como essa, por exemplo. Mas, por exemplo, no exercício do IME do ano passado, teve um exercício onde ele pedia um momento de inércia e não fornecia a expressão. E tratava-se de um cilindro, como esse. Então, os mais básicos é conveniente você decorar. Pode passar. Para uma esfera oca, preenchido somente a capa dela, o momento de inércia será dado por 2mr ao quadrado dividido por 3. Lembrando que, obviamente, a esfera é igual em todos os eixos, então não haverá distinção de eixo para o momento de inércia dela. Já para a esfera preenchida de raio R também, nós teremos que o momento de inércia dado por 2mr ao quadrado dividido por 5. E chegando aqui ao final, nós teremos um quadrado. O momento de rotação de um quadrado ele será dado por aresta à quarta potência dividido por 12. Já para um retângulo, onde a base é diferente da altura, o momento de inércia vai ser dado por base vezes a altura ao cubo dividido por 12. E assim a gente termina a parte de momento de inércia e vamos entrar agora na parte de energia cinética de rotação.